novidades importantes do mercado da bola e a confusão envolvendo a situação de gramado entre Palmeiras e Flamengo. Fala família Palmeiras 90 a mais. É isso que você vai ver no vídeo de hoje, começando pelo nosso amigo aqui, ó. Vitor Roque está entre os 14 indicados para a disputa de Rei da América 2025 e não tá sozinho, tá? Junto dele, Gustavo Gomes e Flaco Lopes compõe a lista de 3 jogadores do Palmeiras que disputarão o prêmio. A relação completa é composta por Arrascaeta do Flamengo, Rossi, Bruno Henrique, Pedro e Danilo também do Flamengo, Lionel Messi do Inter Miami, Ángel Di Maria do Rosário Central, além de Leandro Paredes do Boca Juniors. Putz, esse cara cairia como uma luva no Palmeiras, né? Marcelino Moreno do Lanús, Eduardo Salvio e Carlos Izquierdos, também do Lanús. O título, né, de Rei da América é basicamente dado pelo jornal uruguaio É o País, né, que define ali, numa votação com acho que são 250 jornalistas, né, ao redor da América do Sul, o melhor jogador em atividade aqui nas Américas, na verdade, né? E aquele negócio, né? Se for por meritocracia, não tem jeito. A Libertadores é o campeonato mais difícil, né? E a gente tem que levar em consideração que o Flamengo foi campeão, então a chance maior está com o De Arrascaeta. Mas o Messi tá na jogada. E quando o Messi tá na jogada, você sabe como é que funciona esses negócios de premiação aí, né? Não é que ele não mereça, né? O Messi é um dos maiores de todos os tempos, um dos. Prosseguindo o nosso giro de notícias e agora focando na temporada de transferências do Palmeiras, porque Bruno Rodrigues recebe uma sondagem oficial para retornar ao Cruzeiro. Eu quero saber qual é a sua opinião a respeito disso, porque o Bruno é um jogador que está se recuperando de lesão, voltou essa temporada, no finalzinho da temporada, né? E tem muito ainda para entregar com a camisa do Palmeiras. Eu quero saber o que você pensa a respeito dessa transferência. Eu vou falar a verdade para você, tá? Eu acho que se o Palmeiras conseguir recuperar o dinheiro que investiu no Bruno Rodrigues, pode até fazer sentido negociar. Agora, eu confesso pra você que eu fico com uma pulguinha atrás da orelha. Eu queria ver ele na temporada, vê-lo, né? Na temporada do ano que vem. Eu acho que ele tem futebol para poder desenvolver, desempenhar e alavancar, né, o futebol do Palmeiras. Eu acho que ele é aquele tipo de reserva de luxo, sabe? Me lembra um pouquinho o William Bigode. Sabe aquele jogador que entra no segundo tempo e dá uma incendiada no jogo, às vezes faz gol? Pra mim seria interessante que o Palmeiras mantivesse o Bruno Rodrigues. Eu acho que faria sentido, tá? Essa informação da sondagem do Cruzeiro, ela vem do setorista Thiago Argolo, tá? E é uma sondagem aí bem quente, uma especulação bem quente. Seguindo nosso giro de notícias, outra especulação muito quente é a provável, né, a possível saída do Riquelme Felipe, que está sendo sondado em diversos clubes. O time da vez que chegou na parada e que está querendo colocar uma grana para levar o Riquelme Felipe é o Copenhague da Dinamarca. Então a gente tem Zenit, a gente tem Crystal Palace, a gente tem Copenhague. 3 times de locais diferentes do mundo, mas 3 times com poder aquisitivo no mínimo considerado elevados, né? O Palmeiras ainda sonha com a contratação de alguns jogadores e pretendia, ou pelo menos esperava, que houvesse a possibilidade de utilizar o jogador ali como moeda de troca. Riquelme Felipe, você já viu ele jogando na base? Ó, spoiler, tá? Amanhã vai ter um vídeo especial com algumas das crias da academia, um projeto que a gente sempre faz aqui no canal e o cara vai estar no meio, então fica de olho no canal Palmeiras 90 a mais. Prosseguindo nosso giro de notícias, John Arias é a cereja do bolo para o mercado de transferências do Palmeiras. Todo mundo sabe. O Palmeiras está fazendo os movimentos necessários para tentar contratar o jogador e o jogador até tem interesse em vir para o Verdão. Agora, o que pouca gente está falando é o seguinte: cara, quando você define um objetivo na tua vida, seja ele qual for, você não vai diretamente a ele, sem muita enrolação? Eu não consigo entender o porquê que o Palmeiras está demorando tanto para colocar a grana que o Wolverhampton quer por ele. Gente, o Palmeiras teve um faturamento anual de 1,7 bilhões de reais, muito acima do que estava sendo especulado, do que o Palmeiras colocou como meta. E embora o John Aras não seja um jogador barato,
tem condição total do Palmeiras ir direto, sem muita frescura. Os caras querem 150, 190 milhões, ó, vamos lá, vamos acertar isso aqui. Reduz um pouquinho a pedida, tal, e fecha logo. Acerta contrato com o cara, salário e tal, vale a pena. O John Aras é aquele tipo de jogador que chega para mudar o patamar do Palmeiras. Palmeiras não precisa fazer grandes contratações no sentido de quantidade, mas existem alguns nomes e no final desse vídeo eu vou te dar 4 sugestões que eu preparei, tá? E você me diz se você concorda ou não, que fariam sentido estar no Palmeiras. É aquele investimento que vai trazer retorno já logo na primeira temporada. O Andreas Pereira chegou, vestiu a camisa do Palmeiras e é titular. Não tem muita frescura, né? E, gente, é disso que a gente precisa. Isso vai acontecer com o Paulinho também. Próximo nome, e aí sim, hein? Informação do setorista Matheus Vieira Ramos. Embora Nino esteja apalavrado com o Fluminense, o Palmeiras fará uma investida muito mais agressiva do que o Fluminense para trazer o jogador. Informação do setorista. Eu não tenho essa informação, mas eu estou replicando a matéria. Eu quero saber qual é a sua opinião a respeito disso. Faz sentido para o Palmeiras pagar quase o dobro do que o valor do jogador? Ele está estimado aproximadamente em 50 milhões de reais, né? O Palmeiras estaria preparando uma proposta aí na casa de 70 milhões de reais. O Internacional definiu o valor do Vitão em 75, então o Palmeiras acharia, supostamente, segundo essa matéria, que vale a pena pagar 70 para trazer o Nino, que é um jogador mais preparado. Diz sua opinião nos comentários, porque é muito importante. Outro nome que está sendo muito ligado, e aí, ó, informação do setorista Romário Júnior, tá? Parece que oficialmente o Racing colocou o Santiago Sousa à disposição do Palmeiras. Mas foi aquela jogada do tipo assim, o jogador custa tanto, eu tenho interesse em vender, você quer? De maneira popular, né? É óbvio que numa mesa de negociação não é assim que funciona. Você não vai desvalorizar o seu ativo, e nesse caso o jogador é o ativo, né? Mas parece que o Racing tá querendo realmente negociar o Santiago Sousa, e você sabe como é que funciona no Brasil, né? Surgiu uma oportunidade para o Palmeiras, o Flamengo entra na parada. Surgiu uma oportunidade para o Flamengo, o Palmeiras entra na parada. É sempre assim. E já já a gente vai falar dessa bomba, dessa novidade que está acontecendo a respeito da situação entre Palmeiras e Flamengo, gramado sintético, tudo aquilo que a gente já está cansado de falar. Santiago Sousa cabe no Palmeiras? Qual é a sua opinião? Para mim, cabe. Tá? Eu acho que o Palmeiras vai ter que fazer um movimento porque o Aníbal Moreno dificilmente vai ficar no Verdão. E esse carinha aqui, o Santiago Sousa, como você já sabe, foi o líder em duelos vencidos, tanto aéreo como no chão. Ele ganhou dividida, ele, poxa, foi o jogador com mais número ali com relação a desarmes na Libertadores 2025. Tudo bem, eu sei que o Aníbal Moreno também tinha números excelentes, assim, excepcionais. E quando veio para o Brasil não foi tudo isso, né? Eu gosto do Aníbal, mas no finalzinho de temporada ele tá sempre deixando a desejar. Sua opinião nos comentários, porque Aníbal Moreno, que está sendo disputado por diversos clubes, no off, né, no offline ali, ainda nada de 100% oficial, ele tá sendo especulado também no Botafogo. A gente falou isso no vídeo de ontem, né? E aí até brincamos, fiz uma sugestão aqui de oferecer o Danilo em troca do Aníbal Moreno. Muita gente concordou, muita gente discordou. Isso que é o legal do futebol, né? Cada um com uma opinião. Muito bacana. Aníbal Moreno realmente não deve seguir com a camisa do Palmeiras para a próxima temporada. E a grande questão aí que está envolvendo o Aníbal não é nem o futebol, porque ele é um bom jogador. O que está pegando é ambiente. Parece que não está dando certo. Não conheço o jogador pessoalmente, ele me parece ser um cara muito tranquilo. Então todas essas informações que estão chegando da mídia, da imprensa, né, tradicional, sobretudo da ESPN da Argentina, eu sempre tenho o pé atrás, tá? Por quê? Porque, cara, não é isso que ele demonstra em entrevista, toda vez que ele aparece, ele parece ser um cara muito tranquilo. Seguindo o nosso giro de notícias, ó, informação do UOL, tá? Flávio Latifi, jornalista do UOL, da área de esportes. Grêmio fará de tudo para contratar Rafael Veiga. Palmeiras está mirando John Arias e ele é o objetivo central. E do Grêmio é o Rafael Veiga. O Palmeiras fechou as portas para uma primeira possibilidade, que era basicamente trocar jogadores, né? O Veiga ficará no Palmeiras, mas o Grêmio não desiste e está fazendo de tudo para contratar o Rafael Veiga. Me diz a sua opinião nos comentários. O Palmeiras deve vender o Rafael Veiga? Para mim, Rafael Veiga é um ídolo do Palmeiras e deve permanecer.
Se a gente arrumar a casinha e colocar um time que toque a bola com bons jogadores chegando, o Veiga pode sim ser aquele meio-campo que entra no segundo tempo para resolver. Imagina se chega o Matheus Pereira, por exemplo. Pois é, pode ser uma boa dupla de meio-campo no Verdão. Agora vamos lá, gente, vamos atualizar, porque tá muito confuso tudo isso, né. Eu confesso que eu tô ficando um pouco incomodado com essa situação toda de mercado da bola do Palmeiras. O Palmeiras tá, sondando diversos jogadores para meio-campo, para ataque, para defesa, e até agora não fechou com ninguém. Então vamos passar uma régua aqui, tudo que a gente tem de concreto e de oficial, tá. Jogadores que estão no radar do Palmeiras para o meio-campo: Marcel Ruiz, Gerson, Martinelli, Fabinho, que tava e parece que por questões salariais não vai jogar no Palmeiras, a gente já pode até desconsiderar, Denilson, do Cuiabá, e Santiago Souza. Desses 6, quem se encaixa com a camisa do Palmeiras? Deixa a sua opinião nos comentários. E para o ataque, né? Jogadores no ataque aqui, uma lista um pouco menor. A gente tem alguns bons nomes, como por exemplo Roger Guedes, John Arias, Ezequiel Ceballos, né, do Boca Juniors, e o Hulk, que foi ventilada a informação, mas não tem nada de concreto. Para mim, jogadores que caberiam aqui: Ceballos, Arias e Roger Guedes. O Hulk também, vai. Para mim, esses quatro atacantes, qualquer um deles ali faria sentido no Palmeiras, mas óbvio, total foco no John Arias, que é quem é mais possível de chegar. Eu quero que você me diga nos comentários. Final do vídeo eu vou deixar 4 nomes que eu tenho certeza que, se chegarem, mudam o patamar do Palmeiras para 2026, porque o próximo assunto que a gente quer falar é sobre essa coisa maravilhosa onde a bola rola, o gramado. Palmeiras e Flamengo fizeram um ano de muita, mas muita disputa e rivalidade. E até aí tá tudo bem, quando as coisas estão dentro do campo e não há violência, cara, é maravilhoso assistir futebol. O problema é que Palmeiras e Flamengo fora do campo estão se tornando rivais, inclusive em esferas judiciais algumas vezes, né? Aquele caso da Libra, por exemplo, que foi muito esquisito. Então vamos lá. O Palmeiras está sendo, entre aspas, se sentindo, né, prejudicado. Sobretudo, nossa presidente Leila Pereira está nos defendendo ali de maneira firme com relação às questões de gramado do Allianz Parque. O gramado do Allianz Parque, você sabe que não é de grama natural. O estádio é feito com uma grama sintética. E aí o Palmeiras recebeu com surpresa essa semana, né, uma nota do Flamengo solicitando ao CBF, um documento, na verdade, né, solicitando à CBF que seja estudado e regulamentado o gramado no Brasil, para que os clubes não possam, e essa é a proposta, trabalhar com gramado sintético. Obrigatoriamente o gramado deverá ser natural. Por que o Palmeiras e alguns clubes no Brasil, como Botafogo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, né, trabalham com gramado sintético? Qual que é o objetivo disso? O futebol no Brasil, ele é muito, assim, a sociedade de maneira geral, né, não é uma coisa linear. Quando você vai para a Europa, e aí você tem vários clubes, por exemplo, na Inglaterra, né, a Inglaterra é muito pequena, então você viaja de um estado da Inglaterra para outro com muita facilidade, né, e lá o poder aquisitivo é mais alto. O clima é praticamente o mesmo na Inglaterra inteira, muda pouco, né. Nesse detalhe, a gente tem então uma conservação e uma preservação da grama com muito mais facilidade. Além do alto poder aquisitivo, os clubes conseguem manter bons estádios. No Brasil não dá, o Brasil é muito grande e há uma disparidade entre os estados e entre os clubes, né? Palmeiras tem uma grana absurda para investir, por exemplo, em atletas. O Amazonas, da segunda divisão, não tem. Como é que você quer cobrar que todos os clubes estejam na mesma faixa, né? Além disso, o Palmeiras utiliza o gramado, o estádio, para vender shows, por exemplo, né? Mas sabe o que eu estava pensando aqui, gente? Será que foi feito algum estudo que realmente comprove que o gramado sintético é prejudicial? Porque até agora tudo que a gente tem de estudo não promove isso, pelo contrário, né? Pois é, o Gato Mestre, que é uma página ali do Globo Esporte, ele fez um estudo, tá? E olha o primeiro print aí, ó. Segundo o levantamento feito pelo Gato Mestre, o Alviverde tem historicamente um baixo número de jogadores no departamento médico, com dados desde 2016, ano em que a análise do GE começou, né?
O Palmeiras se destaca normalmente por ficar na parte de baixo da lista de jogadores lesionados. E aí eles analisaram, tá, quem mais atua no gramado sintético é o time que tem o estádio sintético, concorda? Porque ele vai jogar no mínimo, olhando para o Brasileirão, metade dos jogos no seu estádio. Então, pelo menos 19 partidas serão disputadas no próprio gramado. Pois é, a média de lesões antes da implantação do sintético, de 16 a 19, era de 30,5 por ano. E a média após a implementação do gramado, ou seja, de 2020 até 2025, caiu para 27,83. Os dados das lesões do Palmeiras mostram que é difícil encontrar uma relação entre baixo número de lesões e implementação do gramado sintético, até porque a lesão sempre é uma questão que envolve diversos e múltiplos fatores. Demonstram também que o campo sintético não impactou em aumento do número de lesões do Palmeiras e até diminuiu um pouco a média. Uma das justificativas pode estar no trabalho de fisiologia do clube e no rodízio de jogadores para prevenir lesões. E aí, quando a gente olha aí a posição do Palmeiras entre os times, né, com menos lesões no ano, a gente percebe que, por exemplo, em 2022, o Palmeiras foi o clube que menos lesionou jogador. E em 2024, o quinto no país. Pergunta que fica para vocês antes da gente falar aqui do clube de membros. Faz sentido? Dá para brigar com o número? Eu sei, lesão é um conjunto de fatores. Então, se é um conjunto de fatores, será que os sistemas de fisiologia no Brasil está defasado? Será que os jogadores estão se lesionando porque eles não estão tendo o amparo fisiológico necessário? Será que o problema é o número de partidas durante o ano? Por que eles querem colocar tudo a conta no gramado? Será que se a gente tirar o gramado sintético, então esse número de lesões vai diminuir? Deixa nos comentários a sua opinião, porque eu quero te convidar para o nosso clube de membros. O clube de membros está ativo, cada vez mais gente chegando. Eu estou muito feliz com isso. Obrigado, tá? Muita gente entrando nos planos um e 2 aí. Se você tiver interesse em falar com a gente no WhatsApp, pessoalmente aí, entra no plano 3. A gente vai trocar ideia, vai te colocar no grupo aqui, vai bater um papo como a gente está fazendo com quem está assinando. Combinado? E para fechar o vídeo de hoje, eu preparei uma relação com 4, não um, não 2, não 3, mas 4 reforços que, se chegassem para o Palmeiras, fariam do Verdão um clube um pouco mais forte, um patamar acima aí de repente do Flamengo. E eu quero saber se você concorda comigo. A gente deu uma lista de quem tá no radar e tal, né? Mas eu tenho um jogador que eu quero muito que jogue no Palmeiras e que não está no radar do Verdão por enquanto, porque chegou no ano passado pro Grêmio. O nome desse jogador é Arthur. E aí eu até topo entregar o Veiga, mas manda o Arthur pra gente, porque o Arthur é o principal meio-campo em atuação do futebol hoje. Ele tá jogando muita bola. Claro, tirando o Arrascaeta de lado, não tem como falar que o Arrascaeta é ruim, né? Então vamos lá. Arthur, John Arias, Santiago Souza e Ryan do Vasco. Eu sei, não é Master League isso aqui, não é tão fácil assim contratar, né? Mas vamos lá. Se o Palmeiras botar na mesa 100 milhões para tirar o Arthur do Grêmio, será que eles balançam? O Palmeiras pode conseguir esse dinheiro. Não é tão complicado assim. E o John Arias, 130 milhões? 140 milhões? O Palmeiras tem 240 milhões de orçamento para gastar. Traz só dois jogadores, investe na base, mas dois jogadores de peso, John Arias e Arthur. Você ver se o time não dá uma mexida. Eu coloquei o Ryan do Vasco aqui porque ele joga muita bola. Seria muito bom ver ele com a camisa do Palmeiras, e o Santiago Souza porque, cara, o Racing tá entregando de bandeja. Cabe ao Palmeiras aproveitar a oportunidade. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado pelo carinho, pela presença de vocês no vídeo de hoje. Um forte abraço e avante palestra.